Eu acredito que nessa noite Deus ele tem algo a falar poderosamente ao nosso coração. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, do ladinho de Salmos, Provérbios capítulo 1. Nós temos feito algumas meditações, uma série de mensagens no livro de Provérbios, e nesta noite será a terceira mensagem deste livro. Acharam aí Provérbios? Vamos orar antes? Senhor, oramos mais uma vez ao Senhor, mas agora porque queremos ouvir a Tua voz, e nós queremos, ó Pai, aprender de Ti, pois a nossa vida, a nossa alma, ela precisa do Senhor. E sabemos que Provérbio nos ensina a viver de uma maneira tão prática, de modo que a nossa vida ela seja abençoada e o Senhor glorificado. Deus, que a Tua palavra nessa noite, ela encontre corações férteis, que acolhe a Tua palavra, e que de maneira nenhuma a Tua palavra ela seja rejeitada nesta noite. Em nossos corações, assim nós oramos em nome de Jesus. Bem, nós já vimos duas mensagens no livro de Provérbios, e nós temos visto a importância da sabedoria de Deus na nossa vida. Há dois tipos de sabedoria, pelo menos: aquela que vem de Deus e aquela que vem do mundo. E a sabedoria que nós estamos vendo de que é boa para nós, que é importante, é a sabedoria que vem de Deus. Igreja, nós precisamos de Deus e nós precisamos da sabedoria de Deus para a nossa vida. E uma das coisas que nós vimos nas duas mensagens anteriores é que existe um princípio para nós sermos sábios, e encontra-se no versículo 7 do capítulo 1, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e desprezam o ensino. Então, se você que está aqui, você quer ser um homem, uma mulher sábio, você precisa entender, você precisa se voltar para Deus, e você precisa aprender a temer ao Senhor. Sabe por quê? Porque existem pessoas na caminhada da vida que chegam a desprezar a Deus. Não somente desprezar, mas chegam a zombar de Deus. Vê que Deus é indiferente para a vida. Quando isso acontece, a pessoa ela vive toda uma vida por si só, por si mesmo, sem Deus, sem a direção de Deus, sem o conselho de Deus. E esse versículo chama essas pessoas que não querem Deus de insensatos, de loucos, de tolos. E essa é uma coisa que nós temos aprendido, de que Deus não quer que nós sejamos. Deus não quer que nós sejamos loucos, tolos, insensatos, muito pelo contrário. Sabe o que Deus quer? Deus quer que nós sejamos sábios. Posso ouvir um amém? Sábios. Deus quer que nós venhamos a temer a Ele e jamais desprezá-lo, e jamais rejeitar Ele na nossa vida. E na última mensagem que nós vimos a semana passada, nós vimos
aquela dedicação que o pai tem para com o filho, ou com aquele mestre tem para o seu aluno que está discipulando. E o cuidado que nós vimos, que nós devemos ter, é com as más companhias. Más companhias. A pessoa que é sábia, ela não anda com pessoas que te levam para o caminho errado e que te levam você a pecar. Nós vimos de que as pessoas que não temem a Deus vai sempre procurar o caminho mais fácil de viver, de se obter as coisas, independente se você vai fazer coisas erradas ou não. E aí essas más companhias seduzem e vai mostrar para você o quanto que é vantajoso você fazer as coisas erradas. Mas nós vimos que não tem vantagem nenhuma viver no pecado e fazer as coisas erradas. E um cuidado que nós vimos também nessa meditação é com relação às nossas paixões, às cobiças, os desejos do nosso coração. E nós vimos que é terrível quando uma pessoa ela se encontra com uma má companhia e tem dentro do coração desejos errados. É como que se estivesse unindo pecaminosamente o útil ao agradável. Agora deu certo, agora deu bom. Mentira! Quando une-se pessoas erradas, más companhias, pecadores, pessoas maldosas, pessoas injustas, com uma outra pessoa que tem pecado no coração, desejos malignos, idolatria, cobiça. Quando une essas duas coisas, gente, é terrível. A vida, ela é destruída. Então nós vimos o cuidado que nós devemos ter. E esta noite em especial, o que Deus ele tem para falar ao nosso coração é que a sabedoria, ela está disponível a todos nós. Pois Deus quer que nós sejamos sábios. E essa sabedoria, Deus, ele dispõe a todos nós. No entanto, nós veremos que, apesar de Deus disponibilizar a sua sabedoria àqueles que o temem, àqueles que o buscam, há pessoas que não querem a Deus. Há pessoas que não querem a sabedoria e o conselho que vem da parte dele. Como pode? Como pode? Nós não somos mais sábios que Deus. Nós não somos mais entendidos que Deus. Deus é mais sábio que nós. Deus, ele sabe todas as coisas. Deus entende todas as coisas. E o conselho que Deus tem para nós é um conselho para a vida. No entanto, quando Deus ele disponibiliza, ele oferece, infelizmente, há pessoas que desprezam Deus e desprezam também a sabedoria que ele tem para oferecer. E aí você pode fazer a seguinte pergunta, mas que resultado e que consequência existe para uma pessoa que despreza a Deus e que rejeita a sabedoria dele? O texto que nós vamos ver vai nos falar que aquele que rejeita a Deus, que não teme a Deus e que rejeita os seus conselhos para a vida, acaba sofrendo. Igreja, o Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: nesse mundo nós teremos aflições. É certo que nós teremos aflições. É certo que nós passaremos por momentos difíceis na nossa vida. Mas nós podemos muito bem passar pelos momentos difíceis, de dores e de aflições na nossa vida com Deus. Amém?
e ter Deus na nossa vida para nos ajudar a passar por esses momentos. Nós podemos muito bem evitar dores e sofrimentos por causa das nossas atitudes, por causa das nossas escolhas. Em outras palavras, pela nossa burrice. Nós podemos muito bem evitar tudo isto. No entanto, o texto que nós vamos ler vai dizer de que aquele que rejeita Deus e a sua sabedoria e conselho se dá mal na vida, acaba sofrendo. Antes de nós lermos o texto, eu quero fazer duas perguntas para você. Eu gostaria que você pudesse pensar na sua vida e refletir na sua vida. Porque se você está aqui nesta noite é porque Deus quer falar com você, porque Deus tem algo para você nessa noite. E a primeira pergunta que eu faço é: você está aberto para receber Deus na sua vida? Você está aberto para receber os conselhos de Deus para a sua vida ou não? E uma segunda pergunta é: hoje, como está o teu coração diante de Deus? Você teme a Deus ou não? Ou você não se importa com Deus? Como que é o seu coração hoje? Como ele está? Quando nós encerrarmos essa meditação, eu vou voltar nessas perguntas. E eu vou te desafiar a responder isso para Deus. Amém? Vamos ler o texto? Capítulo 1, versículo de número 20 a 33. Provérbios capítulo 1, versículos 20 a 33. A palavra de Deus, ela diz assim: grita na rua a sabedoria, e nas praças levanta sua voz. Do alto dos muros clama a entrada das portas, e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei, e vós recusaste, porque estendi a minha mão, e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei da vossa desventura. E em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, e quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio. Aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Esse texto ele é maravilhoso. A sabedoria ela é personificada. E a sabedoria,
ao ser personificada, ela nos repreende. E ao mesmo tempo que ela repreende, ela nos dá esperança para a vida. Então, se existe um tema que nessa noite eu posso dar para essa mensagem, é repreensão e esperança para a vida. Amém? Porque muitas vezes nós precisamos ser repreendidos. E quando nós somos repreendidos, saiba de uma coisa: junto com a repreensão, vem a esperança de Deus para a nossa vida. Porque Deus, Ele quer nos dar vida. Porque Deus, Ele quer que haja uma mudança para a nossa vida. E os primeiros versos desse texto que nós acabamos de ler, a sabedoria, ela se faz como uma pessoa, ela é personificada. E ao ser personificada, o verso de número 20, ela diz que a sabedoria, ela grita. A sabedoria, ela fala alto. E ela fala alto em todos os lugares. Quando eu estava lendo esse versículo, meditando nele, veio aquela imagem. Aquela cena que muitas vezes eu vi, hoje eu não tenho visto muito. Por vezes, quando eu ia à cidade, em alguma das praças, sempre havia alguém, geralmente era um homem, com a Bíblia na mão, e ele estava falando alto. Ele estava pregando a palavra, para que todos que passassem ali ao derredor daquela praça, daquele lugar, pudessem ouvir. Eu não sei se você já se deparou com essa cena. Alguém aqui já? O que geralmente acontece? As pessoas, elas passam batido. Por que elas passam batido? Elas têm mais o que fazer. Estão com pressa. Tem conta para pagar, tem almoço para fazer, criança para pegar na escola. Tem tanta coisa para fazer que não dá tempo. Não dá tempo para ouvir aquela ladainha lá. Então passa batido, vai direto, não quer saber. No entanto, tem algumas outras que param e ficam ouvindo aquele homem falando alto lá. A sabedoria personificada, ela fala alto, ela grita, e ela está em todos os lugares. Ela está em todos os lugares para que todos possam ouvir. Para que todos possam ouvir. Ela está em todos os lugares onde há pessoas. Onde há pessoas, lá está a sabedoria de Deus. Lá está Deus se manifestando. Porque Deus quer que todos ouçam a sua voz. Deus quer que todos ouçam a sua voz e atente para aquilo que Ele tem para dizer. Porque Deus tem conselhos para a nossa vida. Porque Deus, Ele quer o nosso bem. E a sabedoria, ela sai. E ela vai para todos os lugares. Ela vai para as praças, ela vai para as ruas. Ela vai para todos os lugares que existem pessoas. E lá ela fala alto. E lá ela grita. E lá ela está falando com a sua vida. E lá ela está falando com você. Porque ela quer que você ouça. Porque ela quer que você escute. E ela quer que você atenda. Você tem ouvido a voz de Deus? E quando você ouve a voz de Deus, o que você tem feito? Você tem dado atenção a ela ou não? Ou você tem rejeitado a essa voz?
O Senhor está falando aqui, nesta noite, e quando a sabedoria ela é personificada, a sabedoria, segundo o texto que nós acabamos de ler, ela repreende os insensatos, ela repreende os tolos, mas ela repreende para a vida. E olha só que interessante o que a sabedoria, ela diz no versículo de número 22. Ela diz assim: até quando, ó nécios, amareis a necessidade, e vós escarnecedores desejareis o escárnio, e vós loucos aborrecereis o conhecimento? Até quando? Até quando você viverá desse jeito? Nós temos visto que o nécio é aquele que é ingênuo, que falta-lhe sabedoria. E a palavra de Deus fala assim: até quando você vai amar a ignorância? Até quando você vai amar essa ingenuidade? Até quando? Até quando você vai viver desta maneira? A sabedoria, mais uma vez, ela diz assim: até quando vocês escarnecedores? Até quando vocês zombadores? Até quando vocês que rejeitam a Deus? Até quando vocês desejarão e terão prazer no escárnio, em zombar com as coisas de Deus, em desprezar a Deus? Até quando? Até quando? Alguma vez você já ouviu Deus dizer assim para você: meu filho, até quando você vai continuar com essa vidinha? Até quando você vai permanecer assim? Até quando? Essa é a voz da sabedoria. E a sabedoria, mais uma vez, gritando nas praças, nas ruas, ela diz assim: até quando vocês que são loucos, tolos, aborrecerão, desprezarão o conhecimento? Até quando? Até quando? Por vezes, nós pais, nós temos que falar isso para os nossos filhos. Até quando? Eu vou ter que falar para você a mesma coisa. Até quando? Até quando você vai continuar com a mesma vidinha? Mas por que nós falamos isso? Por que nós agimos dessa maneira? Porque nós queremos mudança. Nós queremos ver mudança de vida. Nós queremos ver com que as coisas sejam diferentes na nossa vida, na nossa casa, no ambiente onde nós estamos. E quando Deus ele olha para nós, ele também faz essa pergunta: até quando você vai continuar vivendo dessa maneira e você não vai atender a minha voz? Até quando? Então o Senhor, de um modo muito amoroso, ele vem e ele nos repreende. Sabe aquela repreensão em que Deus, ele nos aperta, mas sem abraçar? Às vezes a gente fala assim, né? Alguém fala alguma coisa pra gente, a gente fala assim: poxa, dessa vez você me apertou sem abraçar. Assim, Deus às vezes ele nos aperta. Ele nos repreende. Repreende a nossa vida. E essa repreensão, ela vem com um apelo para você aceitar Deus e para você aceitar a sabedoria que vem de Deus. Amém? E a sabedoria, ela diz assim, o verso de número 23: atentai para a minha repreensão, e eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Então Deus ele está falando assim, nessa sabedoria personificada: atentai para a minha repreensão. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é: não feche os seus ouvidos para mim. Não feche os seus ouvidos hoje para mim.
mas acate a voz da sabedoria. Acolha no seu coração a voz da sabedoria, aquilo que Deus, Ele está falando. Na pregação da semana passada, a palavra de Deus diz assim, o pai dizendo para o filho, ouça, filho meu. E vimos que esse ouça, filho meu, de modo tão amoroso, afetuoso, traz o conceito, o princípio de ouvir, mas não ouvir de um lado e sair para o outro. É o que muitas vezes acontece. As palavras de Deus entram no ouvido e saem pelo outro, mas não é isso que a palavra de Deus ela quer. Ela quer que a gente venha se atentar e por isso ouça. Por isso esse ouvir é: inclina o teu coração para mim e me obedeça. Inclina o teu coração para mim e se submete à minha vontade. Pelo fato de que não adianta sabermos se o nosso coração não se inclina a Deus e não se submete à vontade dele. Não vai adiantar nada. É a mesma coisa daquele filho que a gente fala, e ele não dá ouvidos, ele sai da sua presença e faz tudo errado. Oh, Jesus, misericórdia, meu Pai. Lembra da expressão? A gente ensina. Não é assim que é para ser. Ouça hoje. Inclina o teu coração e diz, Senhor, é para ser assim, então é assim que vai ser agora. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor nos repreende para isso, porque Ele quer isso da nossa vida. Para que a gente incline o nosso coração para Ele e seja obediente. Igreja, existe hoje a oportunidade para uma mudança de vida. Existe hoje uma oportunidade de deixar de ser insensato, de deixar de ser nécio, de deixar de ser escarnecedor, de deixar de ser tolo ou louco. Existe uma oportunidade, pois a sabedoria sabe o que ela diz? O verso de número 23, atentai para a minha repreensão, aceita a minha repreensão, porque eu derramarei copiosamente para vós outros meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Sabe o que acontece com aqueles que aceitam a Deus e os conselhos de Deus? Aquele que teme ao Senhor, a sabedoria de Deus diz, eu vou derramar o meu espírito de maneira poderosa. Copiosamente, fartamente eu vou derramar copiosamente do meu espírito. E quando eu derramar do meu espírito, o espírito de sabedoria na sua vida, você me conhecerá e você conhecerá as minhas palavras, você conhecerá a minha sabedoria e você conhecerá os meus conselhos. Mas se nós rejeitarmos a Deus e aquilo que Ele fala no nosso coração, esse Espírito, ele não é derramado sobre as nossas vidas. Mas se hoje você se atentar para aquilo que Deus está falando com você, hoje mesmo o Senhor derrama sobre a sua vida esse Espírito de sabedoria, amém? E a sua vida muda. A mudança de vida, a mudança de caráter, a mudança de atitude, a mudança de procedimento, porque será Deus guiando a sua vida. Mas ao mesmo tempo se rejeita, não experimentará isso na vida. E a sabedoria, ela está falando para todos, para aqueles que não querem, para aqueles que rejeitam. A sabedoria, ela está
chamando. A sabedoria, ela está gritando: atenda, ouça, venha e experimente aquilo que eu tenho para a sua vida. Há uma oportunidade, amém? A sabedoria está te fazendo um convite nessa noite. A sabedoria, ela está fazendo um apelo para você nesta noite. Vem. Não importa do jeito que você está vivendo e andando. Não importa se até aqui você tem rejeitado, você tem desprezado, se você está vivendo como um insensato, um tolo, um louco, um necio. Não importa. Mas venha. Amém? Venha. Porque eu tenho algo. Eu derramarei do meu espírito. O espírito de sabedoria. O texto ele continua. No entanto, infelizmente, há pessoas que rejeitam a Deus. Há pessoas que rejeitam a sabedoria que vem de Deus. E ainda, por mais que a sabedoria grite, por mais que a sabedoria ela fale alto, há pessoas que tampam os seus ouvidos, elas não querem ouvir. Há pessoas que dizem: para, eu não quero ouvir isso. Isso não é para mim. Eu não quero saber de Deus, eu não quero saber das coisas de Deus, eu não quero o conselho de Deus, eu sou mais eu, e eu comigo mesmo me basta, eu não preciso de Deus. Há pessoas que não querem, as pessoas que tampam os seus ouvidos e elas não desejam a Deus, elas têm prazer em outras coisas, mas não em Deus. Mas a sabedoria, ela está gritando. A sabedoria, ela está falando alto. E ela te faz um convite nessa noite. Ela faz um apelo. Atente àquilo que eu estou falando com você nesta noite. Atente. Atente. Porque há pessoas que rejeitam. A sabedoria é rejeitada por muitas pessoas na vida. E eu espero, em nome do Senhor Jesus, que aqui neste lugar não haja quem rejeite a Deus e os conselhos e a sabedoria que vem de Deus. Posso ouvir um amém? Que não haja. Porque nós precisamos de Deus, dos seus conselhos e da sua sabedoria. Mas, infelizmente, a sabedoria ela é rejeitada por muitos na vida. E o verso de número 24, olha só o que a sabedoria ela diz. Ela diz assim: mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu rirei da vossa desventura. E em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, eu vou rir de você. A sabedoria, ela está dizendo: eu estou gritando, eu estou falando alto, eu estou clamando, mas vocês estão me recusando. A sabedoria personificada, ela diz assim: eu estendi a minha mão para você, mas quando eu estendi a minha mão para você, você não quis.
Você me desprezou. Você não me quer. E é isso que muitas vezes acontece. Deus fala, Deus estende as mãos, mas você diz: eu não quero Deus. Eu não quero o Senhor na minha vida. Eu não quero o que o Senhor tem para mim. A sabedoria, ela está sendo desprezada. E a sabedoria, ela está dizendo assim: rejeitar o meu conselho, rejeitar a minha repreensão. Sabe, amado, o que nós não podemos nos esquecer é que sempre haverá consequências na vida quando nós rejeitamos a Deus. Sempre haverá consequências na nossa vida quando nós rejeitarmos a sabedoria de Deus e os conselhos que vêm de Deus. Sempre haverá consequências na vida. Sempre haverá. A semana passada nós nos lembramos do primeiro mandamento com promessa, em que a palavra de Deus, ela fala assim: olha, honrará o seu pai e sua mãe, para que te vá bem e você tenha longa vida. Mas há filhos que não se atentam para os pais. E por que você acha que muitos jovens eles morrem? Por que você acha que muitos jovens sofrem e se perdem na vida? Porque quebra esse princípio. Então há consequências quando nós rejeitamos a Deus, o conselho e a sabedoria de Deus. Mas a sabedoria, ela está gritando, ela está falando alto, ela está fazendo um convite. E a sabedoria está dizendo: mas vocês me rejeitaram. Amados, quando nós começamos aqui esse culto, essa ministração, na vida, entenda uma coisa, na vida há momentos bons, na vida há momentos difíceis, na vida há momentos de provações. Nós precisamos de Deus na nossa vida, amém? Nós precisamos. Mas o que será de nós se nós desprezarmos a Deus? O que será de nós nos momentos mais difíceis da nossa vida? Nós vamos correr para onde? Nós vamos pedir ajuda para quem? Se aquele que nos ofereceu a sabedoria, aquele que fez o apelo para nós aceitarmos, aquele que estendeu as mãos, nós não quisemos, para quem nós vamos correr? Para onde? Não tem mais para onde correr. Não tem. E a sabedoria, ela diz assim: olha, quando vieram momentos difíceis na sua vida, quando vier a desgraça, quando vier o terror, quando vier a calamidade, quando vier a tempestade, quando você se sentir que você está num grande vendaval e num redemoinho, quando vier a angústia na sua vida, eu não vou estar presente. Eu não vou estar lá. Mas saiba que tudo isso você pode sofrer pelo simples fato de você ter rejeitado a Deus, de você ter rejeitado a sabedoria e o conselho de Deus. Sabe de uma coisa?
Não há vantagem virar as costas para Deus. Não há vantagem desprezar a Deus. Não há vantagem nenhuma. Não há vantagem. E a sabedoria, ela está dizendo assim, olha, nesse momento, não haverá Deus, não haverá sabedoria. E por consequência de você ter desprezado, a sabedoria nesse momento, ela vai dizer para você, você não me quis. Você não me quis. E o texto fala, e eu vou rir de você. E agora chegou minha vez de zombar de você. Porque eu estendi as minhas mãos e você não quis. Gente, é duro ou não é? É duro. É duro. É como em outras palavras. Os pais falam para os filhos, meu filho é assim, assim, assado. É desse jeito. Não faça isso. Aí, o filho faz o que é errado. Aí o pai vai falar assim, então, você quer que eu faça o que agora? O que você quer que eu faça? Você recusou, você rejeitou, e como que eu vou te ajudar agora? Não tem jeito. Você não quis. Você não quis. Então a sabedoria, ela está dizendo, olha, tem consequências. Tem consequências. E o verso de número 29 diz assim, porquanto aborrecer o conhecimento e não preferir o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, portanto comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seus desvios, os loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Então a sabedoria está dizendo assim, olha, porque vocês recusaram, não temeram a Deus, vocês viverão a consequência dos seus atos. E ele diz assim, olha, vocês vão comer do fruto do seu procedimento. Pela falta de sabedoria as pessoas morrem. Pela falta de sabedoria os loucos são destruídos. Os loucos. Os loucos. Lembra do meu amigo? Que eu falei que eu tinha? Eu vivia andando com ele de moto. Mas quando uma vez andando com ele de moto, ele freou, eu estava na garupa dele, eu me encostei nele, eu vi que ele estava com uma arma atrás. Aí eu disse para ele, por favor, para a moto, porque já não dá mais para andar com você. Não sei por que você está andando armado. Aí depois de um tempo, mataram ele e mais uma pessoa, com ele morreu de laranjão. Está vendo? Não tem vida quando desprezamos a Deus. É loucura. A palavra de Deus fala assim, é loucura desprezar a Deus. É loucura, é tolice, é insensatez. É loucura. Gálatas capítulo 6, versículo 7. A palavra de Deus diz assim,
Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Gente, existe o princípio da semeadura e da colheita. Nós não podemos nos enganar com relação a isso. Se eu hoje semear semente de laranja, amanhã eu vou colher o quê? Laranja. Eu não vou colher abacaxi, nem abacate, nada disso. Não adianta. Então compreendemos uma coisa. Eu vou sofrer a consequência das minhas atitudes, das minhas escolhas, das minhas decisões. E se existe uma coisa que Deus ele não tira de nós, são as consequências das nossas escolhas, dos nossos atos. Então nós não podemos fechar os nossos ouvidos para isso. E isto é sério, queridos. Posso ouvir um amém? Isto é sério. Então por que rejeitar a Deus e a sabedoria que vem de Deus? Porque quando nós rejeitamos, a vida sofrerá danos. E por causa disso, muitas vidas serão destruídas e podem ser destruídas. Muitas. Muitas. Pelo simples fato de não temer a Deus. Provérbios capítulo 10, versículo 17. A palavra de Deus, ela diz assim, olha, presta atenção. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino. Mas o que abandona a repreensão anda no erro. O Senhor não quer que ninguém aqui ande no erro. Posso ouvir amém? Ninguém. Mas se você quer andar certo, aceite a repreensão. Não despreze o ensino e a palavra de Deus. Porque aqueles que rejeitam a repreensão vai viver errado. Porque não está escolhendo andar no caminho da vida. E eu quero concluir com vocês. De que a sabedoria ela é a única que pode nos dar a esperança para a vida. A sabedoria personificada, ela termina dizendo assim o verso de número 33. Mas o que der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Amém? Eu gostaria que você pudesse repetir comigo. Eu falo e depois você repete. Diz assim comigo. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Veja bem. A sabedoria, ela gritou alto. Ela falou para todo mundo ouvir. E ela fez o apelo. Vem. Não me rejeite. Vem. Mas ela falou, muitos me rejeitaram. Muitos desprezaram a Deus e o que eu tinha. E eu disse que vocês sofrerão. Não é bom rejeitar. Há consequências, a destruição, a morte, a angústia, a grande sofrimento. Ela mostrou a consequência.
Mas no final de toda essa repreensão, a sabedoria diz assim: mas eu quero dizer uma última coisa para você. Mas se você me der ouvido, vai ser tudo diferente. Mas se você não me rejeitar, se você não rejeitar a Deus, se você não rejeitar o que eu estou te falando, se você não rejeitar os meus conselhos e a minha sabedoria, tem algo de Deus para a sua vida. Tem algo. A sabedoria ela diz assim: mas o que me der ouvidos, e quem aceitar o que eu estou falando, a minha sabedoria, viverá seguro e tranquilo. Amém? O que você quer da sua vida? Você quer tempestade? Você quer angústia? Você quer desgraça? Você quer destruição? Você quer perdição? Ou será que há um pouco de sensatez? Será que há um pouco de lucidez em você? Em que nessa noite você diz assim: não, eu não quero nada disso, mas eu quero a vida que Deus tem para mim. Amém? Será que você consegue dizer hoje: eu quero a vida que Deus tem para mim? Eu quero viver nesse mundo caído, eu quero viver nesse mundo de perdição, eu quero viver uma vida tranquila com tudo o que acontece. Eu quero que Deus guarde a minha vida, eu quero que Deus proteja a minha vida, eu quero Deus na minha vida. É isso que a sabedoria está dizendo. Mas se você me der ouvidos, Deus está dizendo: eu vou cuidar de você. A sabedoria ela diz: quem me der ouvidos viverá sem ter medo do mal. Amém? Sem ter medo. Que poder, que graça. O que você escolhe? A vida ou a morte? O que você escolhe para você? O que você escolhe para a sua casa? Você não quer viver seguro? Você não quer que Deus te ajude? Você não quer que Deus ele te livre do mal? Você não quer que Deus ele conduza a sua vida? Então nessa noite, não amanhã, mas nessa noite, tema a Deus com o seu coração. Não despreze a Deus na sua vida. Não despreze os conselhos e a sabedoria que vem de Deus. Não despreze. Porque se você hoje der ouvido, Ele será com você. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Lembra que eu fiz 2 perguntinhas? A gente vai orar, tá? Eu fiz 2 perguntinhas no começo. E a perguntinha que eu fiz é: como está o teu coração diante de Deus? Você teme a Deus? Você vive para Deus? O teu coração hoje ele está aberto para receber tudo que Deus falou com você e para você obedecer a Ele? Não feche o seu coração, nem os seus ouvidos, mas receba Deus na sua vida em nome de Jesus.
Vamos ficar em pé, vamos orar?